Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Jari. Lei orgânica é a principal lei que todo município possui, trazendo suas regras de organização e funcionamento da prefeitura e da Câmara Municipal. Na nossa aula eu vou mostrar para vocês então os principais pontos aqui desta lei e quando concluirmos o estudo da lei, teremos questões também que eu vou elaborar no estilo da banca para que vocês possam já resolver questões treinando para a prova, né? Para mostrar para vocês como costumam ser as questões de prova. Então o nosso esquema de estudo da legislação municipal vai ser esse. Vocês terão as apostilas que eu preparei aqui em PDF para que vocês possam acompanhar durante as aulas. Quando eu terminar as aulas, vocês têm a apostila com toda a lei atualizada e alguns esquemas para que vocês possam revisar, tem as questões para vocês resolverem e depois que vocês resolverem as questões, também tem o vídeo com a correção. Eu vou corrigir cada uma das questões, mostrando aqui na tela em cada uma por que está certo ou errada. Estudando dessa forma, eu tenho certeza que vocês vão ter todas as condições de gabaritar, de acertar todas as questões lá no dia da prova do concurso. Para isso é importante que vocês assistam às aulas, façam as leituras de revisão e treinem com as questões que eu vou disponibilizar. Dessa forma, o conteúdo vai ficar bem fixado e lá no dia da prova vai ser tranquilo para vocês responderem as questões. Então é isso, pessoal. Essa é uma breve explicação de como vai funcionar o nosso curso aqui de legislação municipal. E agora vamos já então ao que interessa. Vamos começar a conhecer a lei orgânica do município de Jari. O artigo 1º vai apresentar que o município de Jari, como a gente sabe, faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul de forma indissolúvel, de forma inseparável. E organiza-se de forma autônoma em tudo que trata do seu peculiar interesse. Então, o município de Jari, assim como todos os municípios, possui autonomia. Quando foi editada esta lei, foi mantido o então atual território do município. E os limites do município com municípios vizinhos só podem ser alterados também nos termos da lei. Internamente, o município pode se dividir em distritos ou áreas administrativas, também mediante lei, precedida de audiência pública. A população vai ser ouvida antes desta lei ser editada. Quanto a objetivos fundamentais do município, são objetivos do município construir uma sociedade livre, justa, solidária e democrática, promover o desenvolvimento e o bem comum de todos os munícipes, sem nenhum preconceito em razão de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Também é um objetivo fundamental erradicar, acabar com a pobreza e a marginalização e reduzir, diminuir as desigualdades sociais. Agora a gente tem aqui na organização do município, os poderes do município, que são dois. Os municípios têm somente dois poderes, o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Cuidado, municípios não possuem poder judiciário, e essa pode ser uma pegadinha na prova de vocês. E por que a banca vai fazer essa pegadinha? Porque quando tu estuda a Constituição Federal, lá na Constituição Federal tu vai encontrar três poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário, que são os três poderes aqui do Estado e da União. Então a Constituição Federal, falando sobre o país como um todo, fala na existência dos três poderes. Só que poder judiciário ou é estadual ou é federal. Não existe em nenhum município do Brasil poder judiciário. O poder judiciário sempre é estadual ou federal. Não existe municipal. Sabendo disso, a banca vai tentar te enganar, tentando te pegar distraído na hora da prova. E ela pode afirmar numa questão, por exemplo, são poderes do município, legislativo, executivo e judiciário. Se a banca fizer isso, está errada, né? A gente já sabe de cara que isso é pegadinha. E a banca que vai fazer a prova de vocês já fez isso em outros municípios que ela aplicou a prova. Então, se ela tentar de novo
aplicar uma pegadinha com base nesses poderes na prova do município de Jari, vocês não vão cair, né? Vocês vão lembrar que o município tem 2 poderes apenas, o legislativo e o executivo. E ao longo da aula de hoje nós vamos conhecer as principais características e informações sobre esses 2 poderes. Todo poder emana do povo, quer dizer, todo poder vem do povo. E o povo exerce o poder por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então o povo vai ter o poder, escolhendo os seus representantes e tendo alguns mecanismos de diretamente exercer o poder, e a gente vai conhecer hoje alguns desses mecanismos. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal. Sufrágio universal significa que todos os cidadãos podem votar e podem ser votados, podem ser candidatos às funções políticas no município. E essa votação é por voto direto e secreto, como a gente sabe, né? Com valor igual para todos. E também o povo, além de votar nas urnas e eleger prefeito, vice e vereadores, o povo também pode ser consultado mediante plebiscito e referendo. O povo pode apresentar veto popular ou ainda apresentar iniciativa popular de projetos de lei, que a gente vai ver hoje como que isso funciona. Vamos ver isso lá dentro do Poder Legislativo, na parte do processo legislativo. O artigo 4º afirma que o município, como a gente sabe, tem autonomia, e essa autonomia do município se expressa, quer dizer, como é que eu vejo, como é que eu enxergo que o município de Jari possui autonomia, pessoal? Eu enxergo isso porque o povo vai às urnas de 4 em 4 anos e elege os vereadores, que vão tomar decisões muito importantes, como a gente vai perceber ao longo do estudo do Poder Legislativo. O povo também elege prefeito e vice-prefeito, que vão administrar o município. E nessa mesma eleição, né, a gente vota para vereadores e prefeito. E o município adota legislação e administração próprias no que trata do seu peculiar interesse. O município tem as suas próprias normas e a sua própria administração, que é a própria prefeitura. E a gente vai estudar o funcionamento disso tudo hoje aqui na aula. Símbolos do município são o brasão, a bandeira, o selo e o hino. Esses são os símbolos aqui que a lei orgânica apresenta. Data magna do município. Muito importante para a prova. Aqui também é uma provável questão de prova. A data magna é o dia 28 de dezembro. 28 de dezembro é a data magna do município. Quanto à competência, o artigo 7º apresenta uma lista de competências do município. São coisas que cabem ao município fazer, por meio da prefeitura e câmara municipal, conforme o caso. O município vai se organizar administrativamente, vai sancionar as suas leis, expedir decretos e atos administrativos, administrar os seus bens, podendo comprar, vender, doar, tudo na forma da lei, desapropriar quando for necessário ou útil ou por interesse social, dispor sobre regras de autorização de uso dos bens municipais, e a gente vai ver hoje como isso funciona. O município institui o quadro dos servidores com plano de carreira e a lei, que é o regime jurídico, o Estatuto dos Servidores. O município vai promover um adequado ordenamento territorial, disciplinar a localização de substâncias potencialmente perigosas, organizar e prestar os serviços públicos diretamente ou por concessões a empresas privadas, incluído o transporte público, o transporte coletivo público, né? E o município também fixa as tarifas, itinerários e os pontos de estacionamento de ônibus, táxis similares. Cabe ao município regular também o tráfego e o trânsito, né? A fiscalização de trânsito no município é competência da prefeitura. Disciplinar a utilização dos logradouros públicos e faixas de rolamento, estabelecer servidões quando entender necessário, promover a coleta e destinação final do lixo e a limpeza das ruas, licenciar e revogar licença para empresas funcionarem no município. Todo estabelecimento para funcionar tem que ter um alvará da prefeitura, né? E ele é concedido
ou revogado, de acordo com a legislação específica do município. O município também fixa os seus feriados municipais. Cada município decide quais são os seus feriados municipais. Legisla sobre serviço funerário e cemitérios. Dispõe sobre edificações e ruínas. Regulamenta toda a questão de publicidade no município e as competições esportivas. Também o município legisla sobre apreensão e depósito de animais, mercadorias, imóveis. Estabelece penalidades para quem infringir as normas do município. Disciplina também o uso das vias públicas, sendo vedada, proibida a utilização para outros fins que não de locomoção, a não ser, claro, quando estiver autorizado pelo município. Também o município vai adotar medidas que assegurem a celeridade, a rapidez na tramitação dos procedimentos e processos administrativos. Para ter recursos públicos, para fazer tudo isso, o município tem que instituir e arrecadar tributos, e a gente vai ver hoje também quais são esses tributos. O município promove a proteção do patrimônio histórico-cultural local, pode constituir sua guarda municipal para a proteção dos seus bens, serviços e instalações, faz as leis sobre questões de interesse do município, sempre respeitando a legislação federal das licitações, inclusive. Dispõe sobre o registro, vacinação, captura e destinação de animais para prevenir e erradicar doenças. Pode firmar convênios com outros órgãos públicos. Desenvolver programas para conscientizar a população sobre a necessidade de preservação ecológica, né? Isso é educação ambiental. Fiscalizar e disciplinar a produção, transporte, comércio, utilização e armazenamento de produtos tóxicos. Elabora e executa a política de uso do solo agrícola e assegura e promove, em condições de igualdade, os direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Então, o município aqui de Jari vai se preocupar em garantir todos esses direitos que fazem parte da sua competência. Para isso, o município também pode ter parcerias com o governo federal, com o governo estadual ou com outros municípios da região para atuar em conjunto. E o artigo 9º vai trazer aqui a competência do município em conjunto, em comum com a União e com o Estado. O que é isso? É o que cabe ao município de Jari fazer, junto com o governo federal e estadual. E como que isso pode ser perguntado em prova? Na prova de vocês, a banca poderá misturar, confundir as competências do município, que nós vimos naquele grande artigo 7º, com essas que são do município junto com o governo federal e estadual. E é importante, então, a gente conhecer e saber diferenciar. Aqui, pessoal, a gente vai encontrar áreas sociais de atuação que o município vai atuar e também órgãos públicos federais e estaduais vão atuar, como a questão de higiene, segurança e assistência pública e preservação ambiental, amparo aos necessitados, e aqui a gente tem a assistência social do município, atuando em conjunto com órgãos federais e estaduais dessas áreas. Questão do ensino, a gente vai ter escolas tanto municipais quanto estaduais, o ensino, educação e cultura. Estimular melhor aproveitamento do solo, abertura de estradas, defesa sanitária vegetal e animal, proteção de documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, podendo inclusive ter o tombamento de bens, né, quando o bem é tombado pelo patrimônio histórico e cultural. Impedir também evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens com valor histórico, artístico ou cultural. Proteger a juventude contra toda exploração e fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, moral ou intelectual. E incentivar o comércio, indústria, agricultura, turismo e outras atividades que busquem o desenvolvimento econômico. Fiscalizar a produção, conservação, comércio e transporte de alimentos. Promover e executar programas de construção de moradias populares e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais nos seus territórios. Combater causas de pobreza e fatores de marginalização. Fomentar e incentivar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. E estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito.
Todas essas, então, são competências do município junto com órgãos federais e estaduais. Agora, pessoal, a gente vai encontrar no artigo 10 uma série de proibições ao município. Porque aqui diz que ao município é vedado, ou seja, ao município é proibido. Uma dica importante, memorizem elas porque a banca adora perguntar em prova. E a banca gosta de fazer questões com itens. Ela traz numa questão itens e pergunta no final quais estão corretos. Então ela pode fazer uma questão simplesmente copiando 3 itens aqui e te perguntando se eles estão mesmo na lei. Então a gente tem que saber o que é vedado, o que é proibido ao município. Primeiro, o município não pode utilizar ou permitir que seja utilizado para propaganda político-partidária ou promoção pessoal de servidor ou detentores de mandatos eletivos para fins estranhos da administração, qualquer dos bens ou serviços municipais. Ou seja, prefeito, vice-prefeito, vereadores, servidores não podem utilizar bens do município ou serviços do município para fazer propaganda político-partidária ou promoção pessoal. Não pode fazer isso utilizando os recursos do município. Essa é a primeira proibição. A segunda proibição é que o município não se mete com religião. É isso mesmo, o município não se mete com religião. Porque o item 2 vai dizer que é vedado, é proibido ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, não pode criar uma igreja ou uma religião, não pode subvencioná-los, quer dizer, não pode colocar dinheiro no funcionamento de instituições religiosas, e também não pode embaraçar-lhes, atrapalhar, impedir o funcionamento. Então não se mete, né? Não cria, não dá dinheiro e não atrapalha o funcionamento das religiões. É isso que nós temos. Também não pode manter com as religiões e seus representantes relações de dependência ou aliança, exceto, né, ressalvada a colaboração de interesse público. Porque se uma igreja, por exemplo, vai fazer um trabalho comunitário para ajudar uma população carente, o município pode unir esforços para isso, né? Mas sempre com os fins de ajudar a população, nunca com aquele fim religioso propriamente dito. Porque isso o município não pode fazer, né? O município não se mete com religião. Também é proibido ao município contrair empréstimo externo, que é empréstimo no exterior, sem estar autorizado pelo Senado. Para ter um empréstimo no exterior, sempre tem que ter antes autorização do Senado. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha trocando o Senado por outro órgão. Então lembra, e uma dica, né? É que o município só vai conseguir empréstimo no exterior se o Senado autorizar. E Senado começa com C, né? Então lembra disso, associa. Só se o Senado autorizar. Também é vedado ao município instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Pessoal, eu não estou dizendo que o município não pode criar tributo ou aumentar. Ele pode criar novos tributos ou aumentar os já existentes. Mas para isso tem que ter uma lei. Sem a lei, não é permitido ao município instituir ou aumentar tributos. O município também não pode instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de outros entes públicos. Então, órgãos públicos federais e estaduais que tenham prédios no município, por exemplo, não vão pagar imposto, não pagam IPTU. Também os templos de qualquer culto, né? A igreja também não, as igrejas, né, não vão pagar IPTU também. Também não pode instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, instituições de educação ou assistência social, livro, jornal e periódicos e o papel destinado à sua impressão. Todos esses estão livres de impostos. Também é proibido ao município criar distinções, diferenças entre brasileiros ou preferências entre si, ou em favor de qualquer pessoa de direito público interno. Todos vão ser tratados da mesma forma, isso é inclusive o princípio da impessoalidade. Também é proibido ao município recusar fé a documentos públicos, pavimentar, calçar, asfaltar vias sem construir canalização pluvial, boca de lobo e meio fio, para poder escorrer a água das chuvas, né? Também é proibido realizar recapeamento asfáltico em vias públicas em extensão menor que a largura total,
fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer meio de comunicação com recursos do erário, que são recursos públicos, para propaganda política partidária ou promoção pessoal. Essa é parecida com a primeira proibição, né? Porque não pode utilizar bens, serviços ou estabelecimentos ou meios de comunicação para fazer propaganda político-partidária ou promoção pessoal. Quer dizer, quem está administrando o município não pode se utilizar do próprio município, da máquina pública, para fazer campanha política. Essa é a ideia dessas proibições. Muito bem, passado isso, nós temos agora no capítulo 3 algumas regras sobre os bens do município. São bens do município tudo que lhe pertence, e quem administra os bens do município é o prefeito, exceto os que são utilizados pela Câmara, porque aí a própria Câmara de Vereadores vai administrar. Temos que é vedada, é proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer parte, de qualquer fração, dos parques, praças, jardins e largos públicos, salvo se a lei autorizar. A aquisição de bens imóveis, quando o município compra um bem imóvel ou adquire um bem imóvel, a gente tem a necessidade de avaliação do valor do bem e autorização legislativa. Quer dizer, o município só pode adquirir um bem se os vereadores autorizarem, porque a autorização legislativa é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores autorizando que o município adquira um bem imóvel. Então, a aquisição de bem imóvel depende de autorização da Câmara e avaliação do valor do bem. Para cuidar dos bens do município, é obrigatório o cadastramento de todos os bens do município, devendo constar a criação, identificação, número de registro, valor, destinação e data de inclusão. Com isso, se faz um inventário dos bens, e aí o município pode todo ano verificar se os bens continuam nos seus devidos lugares, né? O artigo 13 fala sobre a alienação de bens do município. Alienar um bem é quando o município vai se desfazer de um bem, vendendo ou doando. Para isso tem que seguir as regras aqui da lei. Quando for um bem imóvel, tem que ter autorização dos vereadores, autorização legislativa e licitação. Dispensada a licitação nos casos que a lei permite, né, a sua dispensa. Já o bem móvel não precisa de autorização legislativa, mas precisa como regra de licitação, sendo também dispensada a licitação nos casos que a lei autorizar. E a lei que vai trazer esses casos é a lei de licitações, né, a lei 14.133 de 2021, que traz as regras para realizar uma dispensa de licitação. Aqui o parágrafo 1º vai dizer que é dispensada a licitação, por exemplo, para doações de bens móveis ou doações de imóveis, se o objeto for destinado a fim de interesse social ou para outro órgão público. Às vezes, por exemplo, o município pode doar um imóvel para que o Estado instale lá um serviço público. Isso pode ser feito, por exemplo, por doação. O artigo 14 fala sobre o uso de bens do município por terceiros. Aqui é quando o município vai consentir que alguém utilize um bem do município. E isso pode ser feito por concessão administrativa, permissão ou autorização. Para fins de prova, se eles perguntarem aqui sobre o uso de bens do município por terceiros, provavelmente eles vão perguntar como que é feito, por meio de qual instrumento. E aí tu vai lembrar que a concessão é por contrato. Tu vai lembrar que concessão começa com de contrato. Associa para memorizar. Concessão é por contrato. Maravilha, professor, memorizei. Permissão de uso do bem, essa é por decreto. Permissão é por decreto. E autorização é por portaria do prefeito. Quando é para fins mais rápidos, menores, menor tempo, se usa autorização. Quando é para o fim por um prazo maior, mas que a qualquer momento pode ser revogado, é a título precário, se faz a permissão. E quando é por um longo prazo, aí se faz um contrato, né? Seguindo as regras da lei e a realização de licitação como regra.
Temos ainda no artigo 15 que podem ser concedidos a particulares serviços de máquinas com operadores da prefeitura. Por quê? O município tem uma série de máquinas que ele não vai utilizar todos os dias. E às vezes a máquina e o operador estão lá parados sem nada para fazer. E em uma propriedade rural do município, alguém está precisando daquela máquina. Pode solicitar para o município e pagar, né? Sempre é fixado um valor, né, para ser pago pelo uso, né, dessa máquina da prefeitura com o seu operador. Então isso pode ser concedido desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município. Os imóveis do município não serão adquiridos por uso capião. Isso aqui é muito importante. O uso capião é um instituto lá do direito civil que prevê que quando tu utiliza uma propriedade por um tempo, como se fosse tua, sem oposição do proprietário, tu pode te tornar proprietário dela. É aquelas situações que as pessoas têm a posse, mas não têm a escritura. E depois de um tempo, atendidos os requisitos da lei civil, pode se tornar proprietário. Essa é a chamada usucapião. Essa é a usucapião. Os bens do município, todos os imóveis que pertencem ao município, não podem ser adquiridos por uso capião. Então, mesmo que eu fique 10, 15, 20 anos num bem do município sem o município reclamar, eu não vou me tornar proprietário, porque bens públicos imóveis do município não podem ser adquiridos por uso capião. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, simplesmente tirando o não, né? Dizendo que imóveis do município serão adquiridos por uso capião ou poderão ser, e aí está errado porque não pode fazer uso capião de bens públicos. Temos ainda no artigo 17 que é proibido atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava a bem público de qualquer natureza. Quer dizer, quando tem um bem do município e vão dar um nome para o bem, não pode dar o nome de uma pessoa viva, nem o nome de uma pessoa, mesmo que já falecida, que tenha se notabilizado por explorar trabalho escravo. Então é isso que nós temos aqui. O parágrafo único diz, né, que para fins desse artigo qualquer pessoa somente poderá ser homenageada, e provavelmente faltou aqui uma parte. Isso acontece muito em leis municipais, às vezes por erro na edição da lei, ou às vezes até por erro de quem lança ela no site, né? E ficou assim uma frase sem sentido. Mas, provavelmente, o que eles queriam dizer aqui nesta frase é que a pessoa só poderia ser homenageada um tempo depois de falecida, né? Mas, para fins de prova, né, a banca vai cobrar literalmente o que está na lei orgânica. Então, esse parágrafo único não deverá ser cobrado, porque ele ficou incompleto aqui na forma como foi publicado. Bom, concluímos então a primeira parte aqui do estudo da lei orgânica. A gente tem bastante coisa ainda para conversar, mas o próximo assunto, que é a administração pública municipal, nós vamos conhecer e conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.